Tive que fingir ser um funcionário de um hotel de luxo. Eu sempre gostei de viajar, mas nem sempre tenho dinheiro suficiente para ficar em hotéis de luxo. Mas desta vez, decidi que merecia um pouco de luxo em minha vida, então economizei dinheiro durante meses e finalmente reservei uma suíte em um dos hotéis mais caros da cidade. Assim que cheguei ao hotel, percebi que algo estava errado. Havia uma multidão de pessoas aglomeradas na recepção, todas parecendo muito chateadas. Eu não consegui entender o que estava acontecendo, mas logo descobri: o hotel tinha acabado de declarar falência e todos os funcionários haviam abandonado seus postos. Eu poderia ter apenas deixado o hotel e procurado outro lugar para ficar, mas algo em mim decidiu que eu merecia ficar nesta suíte, mesmo que eu tivesse que trabalhar um pouco para isso. Foi então que comecei a agir como se trabalhasse lá. Fiz o meu melhor para parecer o mais profissional possível, vestindo uma camisa branca, gravata e carregando uma pasta de couro. Eu andava pelos corredores do hotel como se fosse um funcionário experiente, e, para minha surpresa, a maioria das pessoas parecia não suspeitar de nada. Comecei a ajudar os hóspedes a carregar suas malas para os quartos e a responder às suas perguntas sobre as comodidades do hotel. Eventualmente, eu até comecei a usar um rádio para me comunicar com outros funcionários imaginários. Foi cansativo e estressante, mas também incrivelmente emocionante. Eu estava vivendo uma vida dupla, e apesar de todos os riscos envolvidos, eu realmente estava gostando. Mas, como em todas as histórias, a sorte acabou por acabar. Uma hóspede descobriu que eu não era um funcionário do hotel e ameaçou chamar a polícia. Tive que confessar tudo a ela, e fiquei aliviado quando ela decidiu não chamar as autoridades. No final, eu fui expulso do hotel, mas ainda sinto uma pitada de orgulho por ter conseguido manter o disfarce por tanto tempo. Tive que enfrentar a fúria de um cliente em uma loja que eu não trabalhava. Foi um daqueles dias que eu gostaria de ter ficado em casa. Tudo estava dando errado e eu estava de mau humor. Mas precisava comprar algumas coisas e decidi passar em uma loja que eu costumava frequentar. A loja tinha acabado de abrir e eu estava caminhando pelos corredores, tentando encontrar o que precisava, quando um homem me abordou. "Onde está o gerente?" ele perguntou, com uma voz alta e impaciente. Eu o olhei confuso e disse que não trabalhava na loja. Mas o homem parecia não acreditar em mim e continuou a me interrogar, perguntando sobre o estoque de produtos e exigindo que eu desse descontos. Eu fiquei irritada com a situação. Não apenas eu estava em um dia ruim, mas agora estava sendo alvo da raiva de um cliente que claramente estava tendo um dia ainda pior. Eu tentei explicar que não trabalhava na loja, mas ele começou a gritar comigo. "Não minta para mim! Você é funcionária daqui, estou vendo a sua roupa." Foi quando eu percebi que estava vestindo uma camisa da mesma cor dos uniformes dos funcionários da loja. Eu realmente não fazia ideia disso antes e tentei mais uma vez explicar a situação. Mas o homem estava tão furioso que começou a causar uma cena e outros clientes começaram a prestar atenção em nós. Eu me senti tão irritada que comecei a gritar de volta. Foi uma situação horrível, com duas pessoas gritando uma com a outra em uma loja. Eventualmente, o gerente da loja apareceu e pediu que o homem saísse. Eu ainda estava tremendo quando saí da loja. Foi uma situação embaraçosa, mas também foi uma lição para mim. A partir daquele dia, decidi ter mais paciência com as pessoas, mesmo quando eu estiver de mau humor. Fui confundida com uma empregada em um funeral e acabei mudando a vida de uma família. Eu estava no funeral de um amigo próximo. Vesti uma roupa preta, com um lenço de seda branco no pescoço, enquanto chorava em silêncio. De repente, uma mulher se aproximou de mim e me perguntou se eu poderia ajudá-la a levar algumas coisas para o carro. Eu a olhei confusa, mas ela insistiu. Em meio ao caos emocional do funeral, acabei cedendo e a ajudei. Depois de carregar as coisas até o carro, a mulher se virou para mim e disse: "Obrigada por ajudar. Eu sinto muito por ter confundido você com a empregada." Fiquei atônita.
confundida com a empregada? A mulher me explicou que a empregada que trabalhava para a família há anos tinha sido hospitalizada e não poderia comparecer ao funeral. A família estava desesperada e precisava de alguém para ajudá-los com as tarefas básicas. Foi então que eu percebi que tinha a oportunidade de ajudar a família em um momento difícil. Eu disse à mulher que ficaria feliz em ajudar no que pudesse. Desde então, passei a ajudar a família todas as semanas. Eu cozinhava, limpava a casa e cuidava das crianças, permitindo que os membros da família tivessem um tempo para si mesmos. No início, eles pareciam desconfiados e resistentes à minha ajuda, mas com o tempo, eles se abriram para mim e começaram a me considerar parte da família. Passei a frequentar jantares de família e celebrações de aniversário, e senti como se tivesse encontrado um novo grupo de amigos. Trabalho aqui ou não? Eu trabalhava na Blockbuster como gerente assistente enquanto estudava. Eu ia às aulas durante o dia e trabalhava no turno de encerramento. Não tenho certeza se era uma política da empresa ou do distrito, mas eles queriam que os gerentes assistentes trabalhassem em vários turnos, cada um trabalhando pelo menos um turno de abertura e um turno de fechamento por semana. Não tive nenhum problema com isso, mas avisei ao gerente que, devido ao meu horário de aula, só poderia abrir no fim de semana. Ele estava bem com isso porque ninguém realmente quer abrir no fim de semana de qualquer maneira. Eu estava lá há cerca de 6 meses quando tivemos uma mudança de gerente. Expliquei ao novo gerente sobre meu horário escolar e o acordo com o gerente anterior. O novo gerente não gostou desse arranjo e queria que seus gerentes assistentes tivessem mais flexibilidade. Eu disse a ela que entendia, mas não desistiria da escola por este trabalho e dei meu aviso prévio de 2 semanas. Raramente via a nova gerente porque ela abria nos dias que eu fechava. Eu trabalhei minha programação normal nas próximas 2 semanas. Alguns dias antes do meu último dia, olhei para a programação das próximas semanas e estava programado para minha programação normal. Eu gostava do trabalho, ganhava um pouco mais do que o salário mínimo para conversar com as pessoas sobre cinema e isso se encaixava no meu horário escolar. A única razão pela qual eu estava saindo era porque o novo gerente queria que eu fosse mais flexível. Achei que talvez a nova gerente tivesse mudado de ideia e estivesse disposta a ser mais flexível. Já que eu tinha dado meu aviso prévio, eu poderia ter deixado meu uniforme na mesa do gerente e deixado minha chave na caixa de devolução depois de trancar a loja. Mas como eu gostava do trabalho e o horário que eu tinha combinado com a minha agenda, decidi continuar trabalhando. Na semana seguinte, eu ainda estava no cronograma. Eu continuei trabalhando e continuei sendo pago. Isso aconteceu por cerca de 6 semanas. Aí fui abrir a loja num domingo depois de ter folga no dia anterior. Abri a porta e fui desligar o alarme. O alarme disse que digitei o código incorreto. Então eu tentei novamente, mesmo resultado. Após a terceira tentativa, o alarme começou a disparar e a polícia foi automaticamente acionada. Fui para frente para esperar a polícia chegar. Quando a polícia chegou, expliquei a situação e mostrei meu cartão e que estava com a chave da loja. Eu disse ao oficial, eu trabalho aqui, senhora. O escritório queria falar com o gerente, mas como eu só a tinha encontrado uma vez, não tinha o número dela comigo, mas expliquei ao oficial onde estava o livro de horários e que tinha o número de todos. Ela entrou, pegou o livro e ligou para a gerente da loja. Eu poderia dizer que a policial parecia preocupada enquanto falava com a gerente. Depois que ela desligou o telefone, ela me perguntou se eu queria mudar minha história. Eu disse que não, que estava lá apenas no meu turno normal para abrir a loja. O policial me disse que o gerente estava de saída, mas informou ao policial que eu costumava trabalhar lá, mas saía há cerca de 6 semanas. Eu ri nervosamente e expliquei a aprovação ao oficial. Eu poderia dizer que ela não acreditou em mim até que eu sugeri que ela olhasse a programação. Ela até comentou que eu estava programado para 4 dias na próxima semana. A gerente finalmente chegou e conversou com o policial. Enquanto eles conversavam, tirei minha camisa polo e entreguei ao gerente junto com meu cartão e as chaves da loja.
A gerente então ficou pasmo e me perguntou quem iria fechar a loja na próxima semana. O policial e eu ficamos ainda mais confusos, olhamos um para o outro e eu respondi: eu não trabalho aqui, senhora. Chegamos ao fim de mais um Relatos do Reddit. Obrigado por assistir, esse vídeo foi feito com muito carinho, deixe um comentário falando o que achou.